Boa noite, sejam bem-vindos mais uma vez a esse lugar em 2019 e hoje é a minha primeira vez que vou ministrar a palavra aqui em 2019 e confesso para vocês que eu tenho ainda o mesmo friozinho na barriga e o nervosismo de 2018. É uma responsabilidade muito grande falar das coisas de Deus, do nosso Senhor, por isso que a gente sempre vai sentir esse friozinho na barriga. Mas eu queria fazer uma pergunta para vocês. Por que vocês acham que o mundo existe? Será que é para os homens construir grandes coisas? Como o prédio mais alto do mundo em Dubai? Como o porto maior do mundo em Xangai, na China? Como um dos estádios maior do mundo, o Maracanã, no Brasil? Será que é por causa das grandes coisas? Ou será que o mundo existe por causa do seu trabalho, da sua faculdade, por causa dos seus negócios e por causa da sua especialidade ou por causa dos seus interesses? O mundo só existe por causa de Deus, por causa da igreja de Deus, por causa do propósito de Deus. Um autor de um livro chamado Charles Swindoll, ele escreveu um livro intitulado A Noiva de Cristo, que significa a Igreja de Cristo. A apresentação, ele faz esta avaliação. Por 2000 anos, a igreja tem sido uma força poderosa, uma influência para mudanças na sociedade. Congregações vitais que estendem as mãos e transformam comunidades inteiras. Indivíduos dedicados, cujas suas vidas demonstram o amor de Deus que constrange a humanidade. Mas, no final do século XX e já um quinto do século XXI, esse livro foi escrito em 95, então já é século XXI, a igreja parece ter esquecido de que é a noiva de Cristo e que o seu noivo é muito poderoso e influente no mundo e na sua própria igreja. Que somos nós, é lógico. Então, em 2018, eu me fiz essa pergunta e fiz essa pergunta a Deus. O que está acontecendo de errado? O que está acontecendo com a igreja? Será que Deus não se importa mais com o seu povo? Será que Deus não se importa mais com os cristãos? Será que o Espírito Santo dos apóstolos, de Paulo, não é mais o mesmo? Depois de 2000 anos ele ficou fraquinho, envelhecido, 2000 anos. Será que é isso? Vários livros estão alertando sobre esse assunto e sobre essa realidade. Inclusive muitos pregadores têm falado sobre isso. Qual é o papel da igreja e por que a igreja cristã hoje não está fazendo mais a diferença? Vamos baixar a nossa cabeça e vamos orar, pedir que Deus ministre nossos corações. Senhor, eu quero louvar a Ti, Pai, e agradecer por essa oportunidade, porque para mim é um privilégio estar aqui junto com essa família, junto com os irmãos, Pai. Senhor, eu quero pedir a Ti que Tu esteja usando a mim como um instrumento de revelação da Tua palavra nessa noite, e que Tu possa estar aquebrantando o coração de cada um, ministrando, Deus, com o Teu Espírito Santo, para que cada um aqui possa compreender a Tua palavra e compreender aquilo que nos cabe. Eu sei que muitas vezes, Senhor, as palavras são difíceis, são duras, mas que possam fazer a diferença, que possa haver mudança em nosso coração. Que essas palavras realmente possam vir de Ti. Por isso eu peço, por isso eu oro, ministre esse tempo entre nós e por nós. No nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos abrir a Bíblia em Romanos, capítulo 6, versículo do 1 ao 14. Aqui Paulo escreveu a carta aos Romanos e aqui ele está falando de pecado e graça. Pecado e graça. Duas coisas aparentemente tão diferentes. Então diz assim, começando no 1. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma.
De maneira nenhuma, nós os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte e por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a ele, na semelhança de sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais o domínio sobre ele, porque morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como um instrumento de injustiça. Antes ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. E ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumento de justiça. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. O que Paulo está falando aqui? O que é graça? Vocês sabem o significado dessa palavra? O que é graça? Graça é o que Deus dá para nós sem que nós merecemos. Isso é a graça. A graça é a parte boa, é o perdão dos pecados, a salvação e muito mais. Isso é a graça. Qual a parte ruim? A parte ruim é o pecado. Por que então que nós, a humanidade, tem tanto prazer no pecado? Romanos 6, do 11 ao 3, onde nós estamos lendo aí, diz assim, versículo 11, da mesma forma considerem-se mortos para os pecados, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando seus corpos mortais, fazendo com que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumento de injustiça. O que Paulo está dizendo aqui é que nós precisamos morrer para o pecado. Morrer para o mundo do pecado. O que você pensa que Jesus morreu somente lá na cruz? É isso que você tem em mente? Que Jesus morreu somente lá na cruz? Jesus também morreu antes. Muito antes. Jesus não morreu somente lá na cruz. Ele também morreu para os prazeres desse mundo. Vocês podem ler todo o Evangelho, toda a Bíblia, para ver se Jesus usufruiu, aproveitou das coisas deste mundo. Jesus teve que morrer muito antes de morrer na cruz. Talvez isso a gente nunca tenha pensado. Vocês acham que Jesus não era cheio da graça? Jesus é a própria graça. Jesus é a própria graça. Não precisamos ter dúvida. Mas Jesus abriu mão das suas vestes reais, abriu mão do paraíso, do céu, abriu mão da nobreza, abriu mão da sua glória para vir ao mundo. Jesus abriu mão de tudo mais para vir no mundo e não usufruir nada do mundo. Isso é morrer para o mundo. Morrer para os prazeres muito antes de morrer na cruz. Isso é bem difícil de ser compreendido para a nossa geração, para a nossa era de hoje. Jesus veio viver a sua juventude
o auge da sua juventude, só que sem os prazeres que o mundo oferece. Jesus passou todo o tempo na terra, vivendo o auge da sua juventude, sem os prazeres que o mundo oferece. Em Gálatas, capítulo 6, versículo 12, Paulo também, aliás 14, Paulo também diz que ele foi crucificado com Cristo e crucificado para o mundo. Abram ali. Ele crucificou o mundo para si. Abram aí em Gálatas, capítulo 6, versículo 14. Encontraram aí? Paulo fala assim: quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Como Jesus permanecia na graça? Em oração, jejum, em submissão e obediência ao Pai. Vocês conhecem a história de Jesus. Jesus se retirava e ia ao monte para orar, altas horas da madrugada. Jesus se retirava um tempo para estar sozinho. Jesus foi obediente a toda a lei. Jesus sempre dizia: eu e o Pai somos um. Jesus sempre falava que ele estava aí para fazer a vontade do Pai e não a sua própria vontade. Então Jesus realmente vivia na graça. Jesus era a graça, vivendo em obediência, em submissão, em oração e jejum. Só uma comparação para nós com os jovens de hoje, com a geração de hoje. Como é que vive um jovem hoje, dos 14 anos até os 33 anos de idade, que é mais ou menos a época mais vibrante, a época de mais energia de um ser humano, que foi o que Jesus viveu na terra. Como vivem os jovens de hoje? Será que conseguem abrir mão das coisas do mundo? Será que os jovens de hoje vivem em obediência a Deus e aos pais? Não é somente os jovens que têm essa dificuldade, mas eu creio que a humanidade no geral tem essa dificuldade. Uma busca intensa por prazer. Os jovens vivem exatamente buscando o prazer. E quase que todas as gerações, uma busca intensa por prazer, aonde as coisas do mundo vêm em primeiro. Abra a Bíblia em Salmos, capítulo 1. Salmos, capítulo 1, versículo 1 e 2. E depois Salmos 112, versículo 1. Aí no Salmo 101, aliás, no Salmo 1 e 2 primeiro, diz o seguinte: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação, aqui em outra versão, na Almeida, em outras versões diz ao contrário, sua satisfação está no prazer, está na lei do Senhor. O seu prazer está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. Essa palavra satisfação está na NVI, mas a palavra prazer está nas outras linguagens. Então a sua satisfação você pode substituir ao contrário. O seu prazer está na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Agora vá para o Salmo 112, versículo 1. Salmo 112, 1. Aleluia! Como é feliz o homem que teme ao Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos. Tem o quê? Grande prazer em seus mandamentos. Esse é o homem feliz. O que Jesus fez, o que Paulo fez, foi morrer para o pecado, morrer para os prazeres, morrer para os desejos carnais. Foi isso que eles fizeram, e muitos outros da Bíblia. Mas quero citar esses dois como exemplo. Aonde deve estar, então, o nosso prazer e a nossa satisfação? O nosso prazer e a nossa satisfação, elas devem estar na palavra de Deus, na vontade de Deus, em andar com Cristo, em ser semelhante a Cristo. É a nossa visão, ser semelhante a Cristo. Isso é andar na graça, é andar com Jesus. Isso faz a diferença. Agora vocês devem estar se perguntando, é pecado ter prazer? Será que é pecado? Depende.
que você acha? É pecado ter prazer? Mateus 6,33, vamos para Mateus. A maioria já conhece esse versículo de cor. Mateus 6,33. Mateus capítulo 6, versículo 33. Diz assim ali: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhes serão acrescentadas. Aí eu pergunto, é pecado ter prazer? Depende. Se primeiro você buscar o prazer, é pecado. Porque aqui diz, busquem primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Todas as outras coisas. Então depende da tua avaliação e do que você coloca em primeiro. Mateus também, ali mesmo, 6,24, diz: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. O que eu entendo aqui é que no momento que nós colocamos dinheiro, o mundo, o prazer ou qualquer outra coisa na frente, antes de Deus, é pecado. Qualquer outra coisa. Nesse caso, precisamos fazer uma pergunta a nós mesmos. O que ou quem está substituindo Deus na minha vida? Essa é a pergunta. Faça isso a si mesmo. O que ou quem está substituindo Deus na sua vida, na minha vida? Sabe qual é a resposta na maioria dos casos? 90% ou mais? A resposta: sou eu mesmo. Eu venho primeiro na minha vida. Os meus prazeres, os meus desejos, as minhas coisas vêm antes de Deus. Eu sou o Senhor da minha própria vida. Como ali em Mateus 6,24 fala que só há dois senhores. Não podemos servir um ao outro. Então sempre que a gente está servindo a nós mesmos, buscando as coisas que nos dão alegria, que nos dão, entre aspas, prazer, eu estou me tornando um senhor e deixando Deus, o Senhor verdadeiro, de lado. Ah, mas é Satanás, tu vê, o mundo oferece tanta coisa, como é que eu vou? É as tentações. Sim, é. Mas isso já está lá no meu coração. Isso já está lá dentro. Vocês sabem que o próprio Satanás, ele não vem cutucar aonde a gente é forte. Aonde a gente está bem. Ele só vem mexer contigo onde ele sabe que tu vai tropeçar. Ele só vai mexer contigo onde ele sabe que tu vai cair. Então, nós precisamos ter esse cuidado. Não podemos colocar nada antes de Deus. Porque isso é pecado. Certamente isso é pecado. Mas e aí? Por que sabemos que é pecado? O que revela o pecado? Romanos 5, voltamos lá para Romanos. Romanos capítulo 5, versículo 13. Aí diz o seguinte: pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não existe a lei. É simples, né? Por que a gente sabe que é pecado? Porque sempre que a gente desobedece à lei, a gente sabe que está errado. Sempre que a gente faz uma coisa errada, e a gente sabe que está errado, é pecado. Porque a lei de Deus, a palavra nos revela que é pecado. E também Romanos 6,14. 6,14 diz assim: pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Será que isso é uma verdade? Por que será que o pecado então nos domina? Além de nós termos a lei que nos revela o pecado, nós temos o Espírito Santo. O Espírito Santo que nos fala: olha, você pecou, você está errado nisso. Deus derramou da sua graça independente de nós. A sua graça é abundante, é demais para nós. Mas o cristão está regredindo, porque o pecado está dominando sobre a maioria da igreja. O que está acontecendo aqui? A gente está voltando para debaixo da lei. Quando pecamos, voltamos para debaixo da lei. Quando saímos, quando abrimos mão de viver na graça, da contínua graça de Deus, os nossos pecados causam separação entre nós e o nosso Deus.
Abre lá em Isaías, capítulo 59, versículo 2. Isaías 59, 2. Mas suas maldades separaram vocês do seu Deus, e os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele. Por isso ele não os ouvirá. E Romanos 3, 23, todos conhecem, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. É isso que fala em Romanos 6, 23. Pode anotar, pode abrir. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Significa que nós estamos separados, em pecado. Deus não nos ouve. Por isso, então, voltamos debaixo da lei. Paulo fala que não tem como nós alcançar mais graça vivendo no pecado, de maneira nenhuma. Voltamos lá para Romanos capítulo 6, onde é o nosso texto original, o nosso texto de início. Romanos capítulo 6, versículo 1 e 2. Paulo escreve assim: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça de Deus aumente? Versículo 2. De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar a viver nele? De maneira nenhuma. Nós morremos para o pecado. Como podemos continuar vivendo nele? Paulo diz que o corpo do pecado deve ser destruído. Que não sejamos mais escravos do pecado. Versículo 6, aí mesmo do capítulo 6. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado. Nós precisamos sim sermos livres do pecado. Mas para isso nós precisamos viver na graça. Nós precisamos sair do pecado. É assim que Paulo está explicando aqui. Então, quando vivemos no pecado, voltamos para debaixo da lei. Porque a lei revela o pecado. E ficamos sujeitos à ira de Deus quando abrimos mão da sua graça. Vocês sabem o que é a ira de Deus? Vocês sabem o que é a ira de Deus? A ira de Deus é permitir que eu sofra as consequências dos meus pecados. Essa é a ira de Deus. Muitas vezes a gente não entende porque, mas coitadinho de mim, porque eu estou passando por isso, eu estou passando por aquilo, aquela alta comiseração. Mas enquanto estava tudo bem, eu não estava me lembrando de Deus, eu não estava preocupado, eu não vivi uma vida que agradasse a Deus. E aí eu sofri as consequências. Jesus me livra dessa ira através da salvação diária, não da salvação que eu vou ter um dia lá no céu, da salvação da ira de Deus. Porque a graça é Jesus. Jesus é o sacrifício. A graça que eu tenho na minha vida é que Ele morreu pelos meus pecados. Mas no momento que eu fico em pecado e eu não quero seguir essa palavra, esse ensinamento, eu abro mão da graça. Não é Jesus culpado. Não é Deus culpado. Eu abro mão da graça. E é muito fácil pecar. Muito fácil. Basta deixar Deus de lado. É muito fácil pecar, é não obedecer os seus mandamentos, não ouvir a sua lei. Nós devemos sim evitar o pecado a todo custo, como está escrito aí, ó. Devemos a todo custo evitar o pecado. Romanos, estamos aí em capítulo 6, versículo 12 e 13. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam os seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês como instrumento de injustiça. Como assim não oferecer os membros do corpo em pecado? Eu posso pecar com a minha língua, eu posso pecar com meus olhos, eu posso pecar com as minhas mãos, eu posso pecar de várias maneiras. De várias maneiras. Isso são os membros do meu corpo. Então não devemos oferecer os membros do nosso corpo ao pecado. Está escrito nos evangelhos, se um olho te faz pecar, faz o quê? Arranca e joga fora. É melhor perder um olho do que o corpo inteiro. Parar de pecar aqui na terra é praticamente impossível. A questão é o que fazemos com o pecado. Esse é o principal problema hoje.
Alguns não reconhecem mais o pecado. Alguns nem percebem mais que estão pecando. Já se tornou um hábito. O Espírito Santo morreu. Está apagado. Não houve mais Espírito Santo. Então, não percebe mais o pecado. Outros varrem o pecado para debaixo do tapete. Deixa para lá, uma hora dá um jeito nisso, né? Pega um aspirador e... Outros ainda escondem lugares sigilosos, que ninguém possa encontrar. E pior, tem alguns que também não conseguem perdoar os pecados. Mas aí eu pergunto, como reavivar uma igreja em pecado? Como ter uma igreja vibrante, cristãos vibrantes em pecado? Vivendo longe da graça de Deus, separados de Deus. O que fazer com o pecado? O que fazer com o pecado? Como parar de pecar vivendo nesse mundo caído? É quase que impossível. Mas o que fazer com o pecado? Isso a Bíblia nos diz o que fazer com o pecado. A primeira razão pela qual as igrejas não estão fazendo a diferença hoje no mundo é o pecado não confessado. A Bíblia diz que devemos confessar os nossos pecados. É o pecado não tratado. Tudo pode. Tudo é por interesse. O importante é que você vá lá naquele prédio. O importante é que você dê a contribuição, que você dê o dízimo. O importante é que a gente faça uma celebração esplendorosa. Que a gente tenha programas. Mas como está a tua vida? Se tu está saindo daqui e depois se prostituindo, tudo bem. Se tu está saindo e no dia seguinte está enganando as pessoas, tudo bem. Essa é a questão hoje. Como tratar o pecado. Então, por causa de muitas ou de muitos interesses, pessoas, líderes, responsáveis, acabam nas igrejas deixando passar o pecado. Isso não faz a diferença, isso não importa o que está acontecendo. O importante é ter o prédio cheio. Agora eu quero trazer uma palavra um pouquinho mais dura. Deixa o Espírito Santo ministrar o seu coração. Não me julguem, não me condenem. Procura entender, procura quebrantar o teu coração o que eu vou falar agora. Nós somos uma igreja que não se importa muito com o pecado. Estou falando nós aqui, nós daqui. Quando foi a última vez que alguém foi tratar um pecado com você? Ou melhor ainda, quando foi a última vez que você confessou um pecado a um seu irmão? Abram ali em Tiago capítulo 5, versículo 15 e 16. Tiago capítulo 5, 15 e 16. A oração feita com fé curará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Nós precisamos confessar os pecados. Confessar primeiramente a Deus em nome de Jesus Cristo. E depois confessar uns aos outros para sermos curados. É o que a palavra diz. Nós precisamos confessar os pecados uns aos outros para sermos curados. Talvez você ache isso difícil. Você não quer se indispor com a pessoa, com o teu irmão. Você acha muito pesado. Você acha que vai ser mal interpretado ou até mesmo vai ser entendido como falta de amor. Deixa eu dar um exemplo de amor para vocês. O maior exemplo de amor foi Jesus Cristo. Ele não só morreu por nossos pecados, mas ele passou a vida dele toda na terra falando sobre o pecado, ensinando sobre o pecado, conduzindo o povo para que se arrependesse dos pecados. Aliás, se não fosse por causa do pecado, Jesus não precisava ter vindo. Então isso é uma demonstração de amor. Esse é o exemplo de amor. O segundo exemplo de amor é entre nós mesmos. Você ama de fato o teu irmão? Vá, exorta ele com amor. Exortação é tratar o pecado. Vá e fale com ele. Ande junto com ele. Explica para ele, olha meu irmão, olha meu amigo. Não me leva a mal, mas você está indo por aqui, ó, logo ali tem um precipício. Você vai se arrebentar. Vamos para esse lado. Eu vou junto contigo, te pego na tua mão.
Então não é falta de amor exortar alguém sobre o pecado. Pelo contrário, você pode ajudar essa pessoa a voltar de volta para a graça de Deus, para Jesus Cristo. E você pode ajudar essa pessoa a ser curada. Você pode ajudar essa pessoa a ser curada. Então, o principal problema das igrejas hoje, e o primeiro problema, é o pecado. O pecado que não é tratado. E alguns, é lógico, que estão vivendo doente dentro das igrejas. Por quê? Como diz aqui em Tiago, orem uns pelos outros, confessem os seus pecados uns aos outros para que sejam curados. A segunda razão por que a igreja está desse jeito, nessa era que nós vivemos, é a falta de comprometimento. A falta de comprometimento com Deus e com a igreja de Cristo. Os cristãos querem viver como pessoas normais, como pessoas do mundo. Fazendo as mesmas coisas, frequentando os mesmos lugares, comprando as mesmas coisas, tendo os mesmos prazeres, tendo o mesmo cheiro. Deixa o Espírito Santo ministrar o teu coração. Deixa ele entrar lá no teu coração. A falta de comprometimento com Deus e com a igreja de Cristo. Esse é o segundo maior problema. Aliás, a falta de comprometimento, de responsabilidade, é o problema em qualquer área da sua vida. Em qualquer área. Se você não for comprometido com o que você faz, com a tua própria profissão, com os teus estudos, você vai se arrebentar. Você não é uma pessoa confiável. Não vai ser um bom profissional. Essa é a segunda e maior complicação que nós temos hoje dentro das igrejas. Eu quero dar alguns exemplos aqui, primeiro para os mais jovens, tá? Coitados dos jovens hoje, não me leve a mal. Dá uma respirada funda aí, tá? Mas os jovens, assim, eles não têm dinheiro suficiente, né? Estão sempre correndo atrás. Tem que ir para a faculdade, precisa de um carro, precisa de um apartamento, precisa de eletrônicos, precisa de roupa, de um monte de coisa. Tem que casar-se. E não tem dinheiro suficiente, né? Ainda bem, não é todos, mas alguns são privilegiados que têm o patrocínio, né? Alguns têm. Mas esse é o grande problema. Daí os jovens sofrem com essa influência do mundo que tem que andar na moda. Aí vai lá e paga mais caro pelas coisas da moda, porque é uma pressão, uma influência. Ah, eu tenho o iPhone 4, nossa, já lançaram o 7, o 9. Ah, eu estou desatualizado. O que o meu círculo de amigos vai falar do meu celular, né? E muitas outras coisas. Então, o mundo nos aprisiona e nos faz colocar as coisas antes de Deus. E daí, de novo, se nós colocamos as coisas antes de Deus, é pecado. Nós estamos correndo atrás de coisas que nos dão prazer, mas que são pecado, que são a nossa própria escravidão, porque nos tornamos escravos do pecado. E nos tornamos escravos desse mundo. Então, nada contra as coisas da moda, nada contra as coisas caras, mas você sofre com isso. Você tem que trabalhar mais, você não tem tempo para ter um relacionamento melhor com Deus. Qual é que são as prioridades para um cristão? Primeira, oração. Segunda, ler a Bíblia. E terceira, se nós for pela ordem e pegar toda a Bíblia, é a contribuição com a obra de Deus. Seja ela financeiramente, seja com tempo, seja com bens materiais, como hoje trouxeram várias coisas aí para ajudar as pessoas que estão passando por uma dificuldade, lá em Uruguaiana, se não me engano. Alegrete. Poxa, o Alegrete. Então, isso vem em terceiro lugar, a contribuição. Mas aí os jovens estão correndo atrás de tudo e não sobra um tempo para essas outras coisas que eu falei. Não sobra tempo e dinheiro para as coisas de Deus. O outro exemplo que vai para todos nós é que a gente procura ir aonde? Nas festas, nos shoppings, nos lugares
aonde todo mundo vai. Claro, a gente não pode ficar isolado só dentro de casa, a gente vai para a praia, a gente vai para um monte de lugar que todo mundo vai. Mas a questão é a seguinte, eu faço as mesmas coisas que todos os outros fazem. Todas as coisas. Compro as mesmas coisas, bebo as mesmas coisas, uso as mesmas coisas, me divirto com as mesmas músicas, me perfumo com o mesmo cheiro. E aí, no meio de uma multidão, qual é a diferença? Será que faz diferença? O cristão é só mais um. Não faz diferença nenhuma. Muitos dos cristãos hoje, e é isso que está pegando nas igrejas, não fazem mais a diferença. Estão simplesmente andando o curso deste mundo. Você pode até estar pensando, mas Deus olha o coração. O que isso tem a ver com essas coisas, com andar? Sim, Deus olha o coração. Mas as pessoas olham as nossas atitudes, olham as aparências, olham o nosso testemunho. E Jesus disse, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Nós somos testemunhas de Deus, aonde quer que nós estejamos. As pessoas olham para as nossas atitudes, olham para o nosso testemunho. Tá? Eu tenho certeza que cada um que está aqui hoje, olhando para outra pessoa, vai tirar alguma conclusão da pessoa. Não vem ao caso qual é a conclusão, mas nós não conseguimos ser diferente. Porque a gente julga pelo que enxerga. Não é assim? Dificilmente a gente conseguiria julgar alguém que a gente não enxergasse. Abre a sua Bíblia em Mateus, capítulo 3. Capítulo 3, primeiro o versículo 1, depois do 4 ao 6. Mateus, capítulo 3, primeiro o capítulo 1, o versículo 1, depois do 4 ao 6. Naqueles dias surgiu João Batista, pregando no deserto da Judéia. Versículo 4. As roupas de João eram feitas de pelos de camelo, e ele usava um cinto de couro na cintura. E o seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. A ele vinha gente de Jerusalém, de toda a Judéia e da região ao redor do Jordão. Confessando seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Se um de vocês, ou eu, vou usar eu como exemplo, saísse aqui no bairro agora caminhando, andando pelo bairro, será que alguém ia me notar? Ah, olha, esse cara aí é cristão. Esse cara aí é diferente dos outros. Será que se eu saísse na cidade, no centro, com tanta gente na calçada, alguém ia me notar que eu sou cristão? João era diferente. João Batista foi o último dos profetas. Ele era diferente não porque ele usava aquelas roupas, não. Porque ele comia mel silvestre e gafanhotos. Quem sabe naquela época os gafanhotos eram melhor do que alcatra hoje. Vai saber. Né? Não, ele fazia as coisas diferentes. Ele dava um testemunho diferente. Tanto que as pessoas de todo ao redor de Jerusalém iam lá para confessar e se arrepender dos seus pecados e ser batizados por ele. Era isso que fazia diferença. E João era simplesmente um homem. Era como eu e como você. Ele não tinha superpoderes. Ele não era Jesus Cristo. Ele era simplesmente um homem. Mas ele fez toda a diferença. E aí, será que nós andando na rua onde nós andamos, será que alguém vê em nós a graça de Cristo? Será? Você acha que é agraciado? Uma pessoa bem-sucedida é aquele que vive viajando, que vive bem vestido, que aproveita bem a vida? Vocês sabem quem foi a pessoa mais cheia de graça na terra? Vocês fazem ideia? Foi Maria. Maria estava cheia de Jesus, estava cheia da graça. O Espírito Santo desceu sobre Maria e ela foi concebida pelo Espírito Santo e ficou grávida de Jesus. Quer graça maior do que isso? E aí eu pergunto para vocês,
Maria era simples, não tinha posses, não andava na moda, não buscava prazeres. Mas foi a mais agraciada de todos os tempos, porque tinha o próprio Jesus em seu ventre. A graça divina, como a Bíblia fala. A graça divina. O que é graça para nós? Perdão dos pecados e salvação? É isso que nós entendemos como graça? Eu já fui perdoado dos meus pecados e todos que eu fiz é aqueles que eu vou fazer. E eu tenho a salvação. Isso tem que ser muito mais do que isso. Tem que fazer a diferença na nossa vida. Nós somos a noiva de Cristo. A igreja de Cristo. No início eu perguntei para vocês, eu falei para vocês o que eu tenho me preocupado no ano passado e nos últimos dias. O que está acontecendo com a igreja hoje? O que é avivamento na igreja? Sabe o significado? O significado é morrer para o mundo. O que está acontecendo com a igreja hoje? O que precisa para que haja um avivamento na igreja? O significado é morrer para o mundo, evitar o pecado a todo custo, tratar o pecado, comprometer-se com Jesus Cristo e viver pelo Espírito Santo. Vocês sabem o que diz ali em Gálatas 5,16? Sabem? Querem olhar lá? Pode abrir lá. Paulo diz, podem abrir lá. Por isso, vivam pelo Espírito Santo e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Isso é o que nós precisamos para um avivamento na igreja. Não é uma celebração, por exemplo, como a Bienal. A Bienal foi uma celebração maravilhosa, bonita, mas foi um dia e pouquinho. Será que isso é o suficiente, fazer a cada 2 anos uma Bienal para nós avivar a igreja? Creio que não precisa responder. Avivar a igreja é viver todos os dias no Espírito de Deus. Antes de eu concluir, eu quero deixar aqui um versículo para vocês como motivação. Esse também vocês podem anotar, podem levar para casa. E está aí no quadro. Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. 2 Timóteo 1:7. Deus não nos deu um espírito de covardia. Pelo contrário, Ele nos deu um espírito de poder, de amor e equilíbrio. Então, se nós temos poder, somos cheios de amor e temos equilíbrio, por que estamos sendo escravos do mundo e do pecado? Precisamos ter esse espírito em nós. Precisamos estar motivados dessa forma. Leve uma pergunta para você meditar na sua semana. Como podemos transformar a nossa igreja, a igreja de Cristo, aqui em Bento? Pense aí sobre tudo isso que eu falei hoje. Como nós podemos avivar, como podemos transformar essa igreja maravilhosa de Cristo, sendo que nós somos essa igreja. Como? Meditem sobre isso essa semana. E eu gostaria que vocês baixassem as vossas cabeças. E eu quero estar orando para nós encerrarmos. Senhor, eu quero louvar a Ti, o Pai, porque tem a Tua palavra que é viva para nós. O Teu Espírito é um Espírito de poder. É um Espírito que não é covarde, Deus. E nós estamos cheios desse Espírito. Por isso, Senhor, precisamos viver na graça de Jesus Cristo. Precisamos viver de forma que não vivamos como escravos do pecado, buscando somente os prazeres desse mundo, Senhor. Sei, Senhor, que tudo que nós fizemos aqui, o que vamos fazer ainda, Senhor, é porque o Senhor permite. Mas muitas vezes, Senhor, a minha vida é uma vida sofrida, é uma vida de lamento, porque eu abro mão da Tua graça, porque eu me afasto de Ti. E isso, Senhor, me coloca sobre a lei e sobre a ira de Deus. Eu peço, Senhor, que Tu nos toque com o Teu Espírito Santo, aquebrante o nosso coração e que possamos nos transformar dia a dia e que a nossa paz e alegria
seja para a glória e honra do Senhor. Em nome de Jesus Cristo que eu oro. Amém.